Emprego profissional ou operacional? Qual deles te proporciona uma vida melhor, te paga mais aqui na Austrália? Pois bem, gente, eu sei que tem algumas dessas mentiras, essas crenças limitantes que a gente ouve de novo, e parece que elas viram verdades. A gente passa a acreditar realmente que aquilo é daquele jeito de tanto ouvir e muitas vezes até repetir isso, né? Essa semana eu estava lá no Instagram, olhando as postagens no feed, e aí uma pessoa que é influenciadora, blogueira aqui na Austrália, fez um post qualquer e eu entrei nesses comentários e um dos comentários de uma das pessoas era: e os empregos de mão de obra pagam mais do que empregos de escritório. Vamos traduzir, né? Mão de obra, a pessoa quis dizer empregos operacionais. Os empregos de escritório geralmente são empregos profissionais. Óbvio que existem alguns empregos de escritório operacionais, né? Sei lá, um cargo bem ali de secretária e tudo, mas a maioria dos empregos são empregos que precisam mesmo de uma qualificação, né? Por isso mesmo acontecem no escritório. E aí eu vi o comentário dessa menina, minha primeira vontade, assim, foi de respondê-la e falar: não é bem assim, de onde você tá tirando isso, né? Mas depois eu falei, quer saber? Eu vou evitar essa fadiga aqui e eu vou trazer esse conteúdo mais bem feito para aquelas pessoas que estão lá no YouTube ou lá no meu Instagram, para eu poder explicar isso e tirar de uma vez por todas essa crença que muitas vezes atrapalha as pessoas de crescerem aqui na Austrália, de buscarem realmente uma vida melhor e de, inclusive, ganhar muito mais. Então vamos lá. Qual emprego paga mais? Gente, a única explicação que eu vejo para essa crença de que emprego operacional paga mais do que o emprego profissional é de, às vezes, a pessoa tá aqui na Austrália há 4 ou 5 anos em uma profissão, às vezes técnica, talvez, às vezes é operacional, mas é uma profissão técnica, às vezes a pessoa até estudou alguma coisa aqui na Austrália para isso, e aí compara, às vezes, com o cargo mais inicial possível dentro da carreira dela. Essa é a única explicação que eu vejo, porque não faz sentido algum. Por que você acha que eu, por exemplo, uma engenheira trabalhando de casa, pagaria uma faxineira ou uma babá para cuidar dos meus filhos aqui enquanto eu trabalho? Ou enquanto eu estou trabalhando no escritório, eu pago uma babá para buscar os meus filhos na escola, levar para casa, dar comida e dar banho. Não faz sentido uma pessoa pagar profissionais para fazer isso se fosse mais barato a hora dela em relação a esses profissionais. Obviamente, quando a gente vai para algumas coisas um pouco mais técnicas, pode fazer sentido. Sei lá, eu preciso de um eletricista para resolver um problema aqui da minha casa. Às vezes, aquela hora que eu vou pagar para a empresa, né, vai ser mais cara do que o valor da minha hora, porque é um serviço pontual que eu vou precisar daquela vez, e a pessoa tem que ter esse conhecimento e essa habilidade e tudo que eu não vou ter e vou ficar aqui quebrando cabeça e posso arrumar um problema ainda maior. Isso é um caso à parte, mesmo assim, um serviço de eletricista, acho que até no Brasil é caro, né? É algo que você precisa de uma qualificação. Pode ser que, às vezes, alguns desses empregos, assim, que a gente chama aqui de trading, né? A pessoa possa conseguir através de muitos anos de experiência, mas são empregos técnicos, digamos assim. Agora, quando ela fala mão de obra, e o que a maioria dos brasileiros comparam, é a pessoa que trabalha como entregador de comida, é a pessoa que trabalha como faxineiro, faxineira, é a pessoa que trabalha como garçom, garçonete, a pessoa que trabalha como labor, né, como peão de obra ali, ajudante de pedreiro. Então, às vezes a gente compara esse tipo de cargo e a gente fala com toda a boca que paga mais do que o emprego profissional. E eu digo isso, gente, como quem já propagou essa mentira também. Eu lembro de falar isso inclusive com os meus pais que estavam tentando me convencer a buscar algo na engenharia, que é a minha área de formação. E eu, não, os empregos aqui, operacionais e profissionais, pagam a mesma coisa, todo mundo ganha igual aqui. Ganha igual. Passa lá no centro da cidade e vê a fila de gente para entrar numa Louis Vuitton e pagar 10, 15 mil em uma bolsa e ver se essa galera que tá lá é faxineiro, sei lá, ajudante de pedreiro. Tem muita gente aqui que é profissional e que por conta disso ganha muito mais e tem um estilo de vida muito melhor. Aí vamos pensar então de onde vem essa crença. E para mim só tem uma explicação. A pessoa tá comparando, às vezes,
tá aqui na Austrália há 2, 3, 4 anos, em um cargo operacional, melhorando ali, às vezes está no topo daquele cargo, não tem jeito de ganhar mais, e às vezes está comparando com um cargo de entrada da área de formação. E aí é algo também que a gente tem que tomar muito cuidado, que é quando a gente fica vivendo um intercâmbio de coleguinha e pegando conselho de coleguinha, que muitas vezes a gente pensa que trabalhar na área é um cargo. Vou dar um exemplo na minha área também. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam o tempo todo que para entrar na minha área tinha que entrar como draftsperson, que é um cadista. Para quem é da engenharia, da arquitetura, design de interiores, vai saber. E aí todo mundo vai direto naquele cargo, que obviamente é um cargo, principalmente se você pegar um mais de entrada, que vai pagar muito menos mesmo, porque obviamente é um cargo ali que não precisa de uma formação, não precisa de tanta experiência, dependendo do tipo de trabalho. E aí, você comparar isso com um trabalho, às vezes, que você está fazendo ali por 3, 4 anos para a mesma empresa, vai ser salários compatíveis. Pode até ser que este salário aqui seja um pouquinho menor. E aí entra o outro erro que a maioria das pessoas cometem e que eu não quero que você cometa mais. Inclusive, eu te passar um exercício para você fazer hoje, para você fazer essa comparação de forma certa. O que as pessoas muitas vezes comparam, tá? É muito comum a gente trabalhar aqui na Austrália, nesses empregos operacionais, ou como casual, ou muitas vezes no ABN, né? Que é como se a gente fosse uma microempresa. Por que muita gente vai para o ABN? Às vezes a gente ouve de todo mundo assim, vai para o ABN porque aí você pode cobrar por serviço em vez de cobrar por hora. Porque em um visto de estudante, por exemplo, você tem a limitação ali de 24 horas por semana. Eu não sei exatamente como é que funciona quando você faz esse serviço no ABN. Eu trabalhei muito pouco no ABN, mesmo assim, eu geralmente não excedia essas horas. Eu acho que no ABN eu não excedia essas horas. Deixa eu pensar, quando eu trabalhei na ABN também, eu acho que eu estava de férias. E nos períodos de férias você pode trabalhar ilimitadamente, então não é problema, né? No período letivo que você pode trabalhar apenas 24 horas por semana. E aí as pessoas tentam nessa ideia de vamos para a BN porque assim fica mais fácil fazer o que quiser. Não sei como é que funciona, tomaria cuidado se eu fosse você, converse com sua agência, com o seu advogado, o agente de imigração. Mas o que acontece muitas vezes a pessoa está comparando esse salário aqui de ABN, ou seja, que a pessoa recebe o valor cheio na mão antes de tirar o valor do imposto, com, às vezes, o valor da hora de uma pessoa que trabalha de um cargo profissional, que muitas vezes e quase sempre vai ser em um contrato de trabalho, seja esse trabalho part-time ou full-time, meio período ou período integral. E aí, gente, esse é o cálculo burro, que quando você pega esse valor aqui, mesmo que seja casual no TFN, que o imposto seja retido na fonte, tá? Quando você compara um emprego casual ou no ABN com um emprego profissional, que é part-time ou full-time, um contrato de trabalho com todos os benefícios e regras e leis trabalhistas, direitos trabalhistas, você não está comparando a mesma coisa. Então, o que você tem que prestar atenção, tá? Em um trabalho, de contrato de trabalho, você vai receber vários benefícios. Férias pagas, feriados, 10 dias por ano que você pode tirar para você cuidar da sua saúde ou da saúde de pessoas próximas a você, né? Às vezes é a pessoa que mora com você ou algum parente de primeiro grau. E esse tipo de coisa, você muitas vezes não contabiliza quando você faz esse cálculo. Outra coisa também, quando você trabalha no ABN, por exemplo, muito provavelmente você não vai receber ali do seu empregador o seu dinheiro do superannuation, né? Que é aquele valor que a empresa deposita em uma conta sua, que é para sua aposentadoria. Esse valor, geralmente, é 12%. Geralmente não. A partir de julho agora, né, ele foi crescendo aos pouquinhos, 0,5% por ano, até chegar a esse valor de 12% do seu salário. Então, às vezes, se você ganha 100 mil no ano, você vai contar 100 mil mais esses 12%. Tem que observar direitinho como é que está o que ele chama de salary package, né? Se é o valor mais o super, ou se é um valor incluindo o super. Então, isso é importante você colocar na sua conta. Aqui, muitas vezes, não vai ter esse valor. Então, às vezes, já começa errado. Já começa aí com esses 12% faltando. E aí, quando você coloca 20 dias letivos, que a empresa... Letivos que fala? 20 dias de trabalho
que você vai tirar de férias, você vai receber por eles. Esses 10 dias do sick leave, adicional de férias que muitas vezes as empresas pagam, contra que você não recebendo nada disso, muitas vezes esse valor aqui, se você tirasse esses benefícios, colocasse na hora, já subiria e muito provavelmente já passaria o valor que você está recebendo aqui no ABN. Outra coisa que a gente não conta é que muitas vezes quando você está num trabalho casual ou no ABN, se é um mês que está chovendo muito ou um período fraco naquela profissão que você está, às vezes eles vão te dispensar mais cedo ou te dispensar 100% e você não vai ganhar nada. Quando você trabalha num contrato de trabalho, o empregador não pode simplesmente falar, não preciso de você hoje. Eles vão te pagar, faça chuva ou faça sol, aquele valor que você precisa receber toda semana ou quinzena. Então, é outra coisa também que a gente não conta. E aí, por exemplo, uma pessoa que trabalha como ajudante de pedreiro. Janeiro, por exemplo, é um mês 100% parado. Quase nunca tem obra ali. Finalzinho de dezembro e o mês inteiro de janeiro. Às vezes, um mês que tem muita chuva, por exemplo, eles vão simplesmente dispensar e não vão pagar nada. E aí as pessoas, às vezes, podem falar assim, tá, beleza, vou programar as minhas férias para janeiro. Então, durante o ano inteiro, você tem que tirar uma grana, né? Porque durante as suas férias você tem que pagar aluguel, tem que pagar as suas contas normais, vai ter que pagar a sua viagem e tudo. Aí, nesse caso, até poderia funcionar bem. Só que as pessoas às vezes não colocam, não levam em consideração que às vezes diversos momentos do ano a empresa fala, não preciso de você essa semana, não preciso de você esse próximo dia ou esses próximos dias. E aí, esses dias você não recebe nada. Então, se você quer calcular e entender o valor que você ganha hoje com o cargo que você está pesquisando aí nos sites de emprego, você tem que olhar o valor que você declarou no seu último imposto de renda. A gente está agora em setembro, então provavelmente você já fez ou está próximo a fazer o seu tax return, né, a colocar lá no site do ATO tudo que você recebeu, todos os impostos que você já pagou e entender ali se você tem que pagar mais, tirar e tudo. Nesta declaração, naquele formulário total ali, que talvez se você estiver fazendo com o contador, ele vai te enviar para você aprovar, ou se você estiver fazendo sozinho no ATO, você consegue ver. Você vai ver o quanto você recebeu naquele ano. Este valor recebido é o que você vai comparar com o salário que você iria receber aqui. Então é assim que se faz a comparação. Não é o valor da hora daqui com o valor da hora daqui. Porque muitas vezes esta hora daqui, ela vai parecer um pouco mais baixa, mas a partir do momento que você colocar todos os benefícios, você vai ver que você vai ganhar muito mais. Outra coisa que é importante de falar em relação a isso, que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, é a possibilidade de crescimento. Então, às vezes você que está aqui na Austrália há 2, 3 anos, 4, 5 anos, tem gente que está aqui 6 anos fazendo algum tipo de serviço por algum tempo. Às vezes você está nesse topo desse trabalho e você não tem mais possibilidade de crescer além disso. E quando você está comparando com um cargo que muitas vezes é um cargo mais de entrada, você tem possibilidade, às vezes, nos seus primeiros 3 meses, fazer uma reunião e já aumentar o seu salário. Muitas das empresas aqui fazem uma reunião anual ou semestral que a gente chama de performance review, que é para ver a sua performance naquele ano e, dependendo da sua performance, te beneficiar, às vezes, com aumento de salário. Eu, por exemplo, tive aumentos de salário. O menor que eu tive foi uma vez que foi 5%, que a empresa estava muito mal das pernas. E mesmo assim, nessa mesma época, eu ganhei os meus tolls pagos. E eu gastava uns $60 de toll todos os dias. Então, foi um aumento ainda assim, foi legal para mim. Mas todos os outros anos, os meus aumentos foram de 10, 15, teve uma vez que foi 22%, porque eu mudei de área, né, da área comercial para a área de gerenciamento de projetos. Então, geralmente são aumentos significativos. Enquanto, às vezes, no emprego operacional, se você estiver ganhando ali próximo do mínimo, ou o mínimo, por exemplo, quem trabalha como garçonete, quando você coloca o casual loading em cima, se o mínimo da Austrália hoje é 24, esse valor vai ser 30. Então, os 30 por hora ali vai corresponder a uma pessoa que está num contrato de trabalho ganhando 24. É exatamente o mesmo valor. A pessoa está recebendo no bolso o mesmo tanto no final do ano fiscal. Só que esta pessoa aqui, às vezes vai ter um certo aumento, e esse aumento do salário mínimo, sei lá, subiu $1, ela vai às vezes ter esse aumento de $1, ou um pouco menos do que isso. E do lado de cá, se você entrar em um cargo inicial na sua carreira e paga, sei lá, só uns $30 por hora, quando você quebra por hora,
às vezes quando você tiver um aumento, você vai ter um aumento aí de 10%, e que vai significar muito mais no final de um ano fiscal. Então, pensando assim em salário, em dinheiro mesmo, essa é a primeira forma que você tem que pensar em calcular. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu me ensino certinho como calcula isso, vou deixar ele linkado aqui em cima. Então, se você tem alguma dúvida ou quer entender um pouco mais, assista esse vídeo também. E a outra coisa que eu quero que você leve em consideração é algo que a gente muitas vezes não calcula, mas não só essa possibilidade de crescimento aí ao longo dos anos e poder ganhar muito mais. Eu, por exemplo, hoje em dia ganho mais de 4 vezes o valor que eu comecei a ganhar aqui como garçonete. E se eu tivesse ainda como garçonete, no máximo eu estaria ganhando o dobro. Não ganharia mais do que o dobro, porque se eu falar, não, eu quero ganhar 40 por hora como garçonete, eles vão falar assim, então tchau pra você, eu arrumo outra garçonete qualquer na rua aí, qualquer pessoa que eu treinar aqui vai fazer o seu serviço. Agora, quando você vai para um escritório de engenharia, e você, ou de contabilidade, ou de administração, ou de arquitetura, ou de TI, ou o que for a sua área, você vai ter uma mão de obra mais especializada em um país que não tem muito profissional qualificado. Então, provavelmente, se você está entregando ali um serviço e indo bem, eles vão te valorizar por isso e vão muitas vezes, você não vai ter que pedir por aumento. É muito comum aqui, todas as empresas que eu trabalhei até então me deram aumento. Só teve uma vez que eu precisei de negociar, porque eles me deram um aumento e eu queria um pouco mais. O restante, geralmente, eles me davam igual ou mais do que eu estava esperando. E aí, aqui nesse tipo de emprego, você já vai ter essa possibilidade de ir crescendo e aumentando esse valor. Agora, qual que é a outra coisa que é importante você ter em mente? É que, às vezes, você tem o objetivo de ficar permanentemente aqui na Austrália. Ah, Carol, ainda não tenho certeza se eu quero morar. Ainda assim, gente, não tem nada que livra mais a gente daquela dúvida, insegurança, questionamento de ficar ou voltar, do que conseguir a residência. Porque a partir do momento que você tem a residência permanente, você pode ir para o Brasil, passar uma temporada lá e falar, não, quero ficar no Brasil. Ah, não, quero voltar para a Austrália. E aí você volta. Então, eu passei por isso, eu tive muita ansiedade, engordei muito de tanto comer doce, tudo assim, de ansiedade, pensando se eu queria ficar ou voltar da Austrália. E a residência que te dá isso. E aí, quando a gente vai pensar em residência, geralmente, nós brasileiros já viemos aqui para a Austrália com alguma formação que tem demanda. É o caso de quase todo mundo. É muito raro aquela pessoa que vem aqui para a Austrália sem ter algum tipo de formação técnica ou superior que a Austrália não precise. E muitas vezes, na lista de demanda, você vai achar, inclusive, mais do que um cargo. Tem vários vídeos aqui no canal explicando e contando um pouco mais sobre isso. Inclusive, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, porque eu sempre trago esses temas. E você vai ver que dentro deste mundo, né, de possibilidade da sua carreira, você vai poder, às vezes, ganhar mais do que esse valor por hora, mas também a possibilidade de ficar aqui permanentemente. E aí você pode falar assim, ah, Carol, mas eu tô fazendo curso agora de pintura, tô trabalhando aqui com pintura e pintura tá na lista. E aí vem uma... Ai, gente, como eu queria que as pessoas entendessem isso. Às vezes as pessoas falam muito mal da Austrália, de eu fiz todo esse plano e fiz isso, fiz aquilo, e a Austrália foi muito má comigo e mudou as regras, mudou a lista e eu me ferrei. Por que isso acontece? Hoje é setembro de 2025. Aí se você for na lista de demanda, vou usar a pintura como um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outra profissão, assim, mais operacional. Você vai lá na lista de demanda e fala, precisamos de pintores no momento. Aí a pessoa fala, pintura, legal. Eu tenho aqui um diploma de contabilidade, vou deixar ele debaixo do braço, e vou começar do zero algo de pintura. Só que a pessoa às vezes está ainda num visto, está ainda fazendo um curso, agora é setembro, digamos que a pessoa vai terminar o curso dela em dezembro. E aí vai fazer a renovação do visto, muitas vezes ela vai tirar ali 2 meses de férias, vai começar o curso em fevereiro. Então, setembro, fevereiro a pessoa começa o curso. Aí, geralmente, esses cursos assim que dão a possibilidade de visto vão ser cursos de 2 anos, a pessoa vai fazer 2 anos, aí depois ainda tem que fazer uma experiência, alguma outra coisa, para poder aplicar para algum tipo de visto. E durante esse período aí de 2, 3, 4 anos, aquela demanda de setembro de 2025 por pintores acabou. Aí é a Austrália que é a maldosa. Olha como é que a Austrália é ruim, muda tudo, a gente faz tudo que eles querem e depois eles vão lá e mudam. Gente, a gente tem que entender que o que está em demanda na Austrália hoje está em demanda hoje.
Se você quer se proteger dessas mudanças malucas, e eu sei que realmente decepciona muita gente, você tem que olhar na lista de profissão as profissões que estão aqui em média e alta e longo prazo, né, de demanda. E quais são essas profissões? Geralmente profissões que precisam do curso superior, que muitas vezes a gente já trouxe do Brasil. Então é muito comum isso, a galera mudar a vida inteira, estudar um monte de coisa, em vez de usar esse tempo para focar em buscar um emprego na área, conseguir um emprego que vai dar um tipo de visto, seja por sponsor, seja um skills visa, e aí sim ter essa possibilidade de ficar aqui na Austrália e ter uma vida muito melhor. Então preste atenção nisso, porque às vezes o cargo operacional que você está atuando agora e que está sendo promissor, porque está na lista de demanda, às vezes ele está numa lista de demanda imediata. E tem pessoas que já começaram esse curso 1 ano atrás. Tem gente que começou o curso há 2 anos atrás, que está pronto para trabalhar agora. Tem gente vindo de algum outro país que já tem essa profissão. Tem gente que às vezes está aqui na Austrália já está trabalhando com isso há 4 anos e existe alguma possibilidade de reconhecer esse tempo de experiência para esse profissional. E aí o que acontece? A demanda acaba, a Austrália muda a lista e você que tinha uma formação, que poderia estar estudando e poderia correr atrás do seu serviço, do seu emprego na sua área e conseguiu o visto através dela, deu uma volta qualquer e perdeu toda essa chance. Então tá aí outra coisa também que mostra que, às vezes, um trabalho profissional na sua área, além de pagar mais na maioria das vezes, também vai te proporcionar essa possibilidade de conseguir a residência. E sem contar, gente, outras coisas que eu posso trazer melhor em outro vídeo, inclusive deixa aqui nos comentários se você tiver qualquer tipo de sugestão de vídeos, que é a questão de você conseguir um financiamento. Ah, mas eu consegui um financiamento, tal. Quando você tem um emprego na área, mostrando ali não sei quanto tempo, salário bom e tudo, muitas vezes você consegue em todos os bancos ou em vários bancos, e aí você consegue também um rate maior. Então, possibilidade de financiamento, se você quiser comprar uma casa, um carro, ou ainda tô num visto temporário, tô num visto de estudante, não quero ainda, ou nem posso entrar em algum tipo de financiamento assim, mas às vezes eu tô pagando aluguel de um quarto na casa dos outros. Sendo que, se eu tiver um contrato de trabalho, muitas vezes eu posso usar desse contrato para mostrar para a agência ali de locação de imóveis, para eu conseguir pegar um aluguel no meu nome. E aí, às vezes, você tá pagando em um quarto 450, 500 dólares, e você consegue um apartamento nesse valor, ou um estúdio nesse valor. Eu sei que agora os aluguéis estão mais caros, né? Mas às vezes aquele valor que você pagava em um quarto pode ser metade do valor de um aluguel que você pode dividir com seu namorado ou com o melhor amigo. Então, isso é a diferença também, que às vezes a gente não coloca na ponta do papel, mas de custo de vida de quando a gente trabalha num emprego profissional, full-time ou part-time. Se você gostou desse tema e falou, Carol, entendi, então quero um emprego na minha área, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, para você conseguir aí esse emprego na sua área e mudar essa vida aqui na Austrália.